Olá, alunos, alunas. Nós vamos hoje falar de dois assuntos muito importantes que fazem parte daquilo que eu chamo de fundamentos do mundo moderno ou fundamentos da modernidade. Então, junto com as grandes navegações, com a formação dos estados nacionais e o absolutismo, com o mercantilismo, nós vamos ter o renascimento cultural e também e científico, né? E as reformas religiosas. São dois assuntos extensos, mas vocês viram ano passado, então é uma revisão. Muito bem. Renascimento está ligado a um espaço geográfico específico, que é a Itália. A Itália, durante boa parte da Idade Média, esteve à margem dos grandes acontecimentos, dos grandes movimentos artísticos, embora tivesse dentro do seu território o centro da Igreja Católica. Mas a Itália não era um Estado unificado, não passou por aquele processo de formação dos reinos nacionais, ela vai permanecer fragmentada, parte dela sob domínio do Papa, parte como o Reino de Nápoles, parte subordinado ao Sacro Império Romano Germânico, além de pequenas repúblicas que eram governadas por uma burguesia que tinha enriquecido com o grande comércio. Lembrando que o Mediterrâneo praticamente foi aberto para os europeus poderem participar do comércio que dava dinheiro com as cruzadas. Então, o Renascimento ele acontece na Itália por alguns motivos, essa riqueza vinda do comércio, essa burguesia que queria se afirmar política, militar, economicamente e que competia entre si junto com a nobreza local, que também tinha práticas burguesas em muitos aspectos, porque quanto mais poderoso você era, mais você queria mostrar isso. Muitas vezes embelezando sua cidade, patrocinando artistas, patrocinando cientistas, aquilo que a gente chama de mecenato. Né? Nós vamos ter também um outro fator que ajudou nesse processo, que foi a migração de mestres vindos de Bizâncio. Isso é um processo que já vinha, pelo menos desde o século XIII, XIV, antes mesmo da queda de Constantinopla nas mãos dos turcos. Algumas características gerais do Renascimento, que é uma das questões que podem aparecer na prova que vocês vão fazer em breve. Então, é um grande resumo. Vocês viram ano passado. Então, vamos lá. Classicismo e humanismo. Nós vamos ter a sociedade se voltando para trás, olhando para um passado que é o passado greco-romano, que tem muito a ver com a Itália. E que, claro, se você lembra de Grécia e Roma, são culturas em que o ser humano, o homem, né, principalmente o homem do sexo masculino, ele era central na arte, o corpo humano era retratado com grandes detalhes, você valorizava também a vida na Terra, questões que não eram necessariamente centrais durante o período que a gente chama de Idade Média. Então, nós vamos ter um interesse pela língua, pela literatura, pela religião da Grécia e de Roma. Junto com isso, nós vamos ter também um desprezo pela cultura medieval. Aliás, o termo, né, medieval, ele vai estar surgindo também nesse período, junto com a ideia de renascimento. Era como, para alguns dos mestres da época, se tivesse acontecido uma ruptura durante um período que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até o início do século XIV, como se nada tivesse se produzido. Mas vocês pensem aí que era a Itália que estava meio que à margem dos grandes processos e vai ser trazida para o centro graças ao desenvolvimento econômico. Então, de novo, o antropocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. Então, nós vamos ter um interesse pelo ser humano, pelo homem, como aquele que seria a coroa da criação. Então, o período que a gente chama de renascimento, muita gente acha que é um momento em que a sociedade se afasta de Deus. Não. Você tem um grande interesse pela religião, a maioria dos renascentistas são religiosos, boa parte da arte que se produz tem temática religiosa cristã,
Porém, nós vamos ter agora a valorização do ser humano e não um desprezo pelo ser humano, pelo seu corpo ou o que quer que seja. Muito bem. Nós temos também o individualismo. Aqui um aspecto que é importantíssimo, porque durante a Idade Média, e a gente falou de uma das formas como os medievais pensavam a sua sociedade, nós tínhamos a tal sociedade das três ordens: os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. E, para aqueles que estavam tendo aula comigo, eu bati que durante esse período, as pessoas elas se pensavam a partir dos grupos aos quais elas pertenciam. Nós não temos uma ruptura total com essa forma de ver o mundo, porém, a partir do Renascimento, nós vamos ter a valorização do indivíduo e também do esforço desse indivíduo, das características que o tornam diferente do grupo. Então, ele é parte do grupo, mas ele também é alguém especial. E pensem que os burgueses, no geral, são aqueles que se fizeram pelo seu trabalho. Eles não nasceram, pelo menos não aqueles que iniciam as grandes dinastias de comerciantes, eles não nasceram em berço de ouro, eles tiveram que trabalhar para chegar onde eles estiveram. Então, a valorização desse esforço individual e daí o surgimento dentro da arte do retrato. O retrato e um retrato que vai buscar cada vez mais marcar esse indivíduo como alguém singular, como alguém especial. Nós temos também o universalismo. Então, um grande impulso por um saber que pudesse abarcar todas as coisas. Então, você não tem não tinha na Idade Média, nem no Renascimento, nem vai ter até o século XIX, o especialista. Porque a ideia é que o ser humano ideal ele tem que saber sobre todas as coisas. Aí você tem um sujeito que ele é ao mesmo tempo pintor, escultor, mas ele se interessa por alquimia, ele se interessa por astronomia, ele é teólogo. Então você tem, ele é filósofo, indivíduos que trabalham com múltiplos saberes, que dialogam com eles. Então, graças, por exemplo, ao interesse pela arte, você vai também ter um grande, né? A medicina e a arte dialogam porque você vai buscar retratar o corpo humano como ele é, com todas as suas características. Então, para saber e retratar melhor o corpo humano, você tem que entender de anatomia. E daí o interesse, por exemplo, pelo estudo do corpo humano e pela medicina. São questões que vão se entrelaçando, apesar de, nos nossos dias, muitas vezes assim, não, eu sou uma pessoa de humanas, eu me interesso por arte, por literatura, eu sou de exatas, eu sou de biológicas, isso não existe nesse momento. A questão do naturalismo. Então, desde a questão do naturalismo no retratar a natureza como ela é, só que ao mesmo tempo, quando você se esforça para fazer isso, você está imaginando a natureza mais do que a retratando como de fato é. Você também tem um interesse pelo estudo da natureza e seus fenômenos. Então, o Renascimento ele é um ponto de partida para o maior desenvolvimento das ciências naturais, da experimentação e mais lá na frente, um dos desdobramentos do renascimento cultural e científico vai ser a chamada Revolução Científica no século XVII. Nós temos também a questão do racionalismo. Então, você não tem uma ruptura com o religioso, mas você vai ter um interesse maior, principalmente dentro dos meios dos estudiosos, dos humanistas, em buscar explicações que seriam racionais e em valorizar o indivíduo que opina a partir da sua experiência e dos seus estudos, a questão do senso crítico. O empiricismo, então, a questão da experiência e da observação, as bases do método científico estão sendo lançadas. Então, terminando aí, o que está nascendo é uma nova mentalidade, uma nova forma de ver o mundo, um novo momento da história da humanidade, que seria esse mundo moderno. Então, tenham isso em mente. Essas características é bom que vocês recordem. Aí tem um quadrinho fazendo as oposições. Misticismo versus racionalismo.
Aí alguém vai dizer, então acabou o misticismo no século XV, século XVI, século XVII? Coisa nenhuma. É o período, por exemplo, do auge da caça às bruxas. Porém, dentro dos meios intelectuais, você tem uma busca por explicações racionais para o mundo e para os fenômenos, até os fenômenos que eram os fenômenos mágicos, ou vistos como tais. Coletivismo versus individualismo. Antinaturalismo versus naturalismo. Teocentrismo, Deus no centro, Theos, versus antropocentrismo, o homem no centro, mas é um homem como a obra mais perfeita deste Deus. Geocentrismo, então, dentro da forma como se via a organização cosmológica desde a antiguidade, isso não foi inventado na Idade Média, desde a Grécia e Roma, se partia do princípio que a Terra estava no centro. Lá na Grécia Antiga, você já teve sujeitos pensando que talvez não fosse assim, mas eles não conseguiram provar que a Terra não estava parada no centro do universo e que, na verdade, essa mesma Terra girava em torno do Sol. Hoje, vocês sabem que o nosso sistema ele não é heliocêntrico, porque o Sol não é o centro do universo, né? É um sistema dinâmico, mas já é um passo em relação à forma de perceber o universo que vai ser dominante pelo menos até o século XVII. As fases do Renascimento, o Trecento e o Quattrocento, italiano. Então, século XIII e século XIV é o início em que você vai começar a introduzir, por exemplo, a questão da perspectiva. Essas pinturas renascentistas e do final da Idade Média, elas não fazem a diferenciação entre o passado e o presente. Então, muitas vezes as pessoas estão vestindo roupas que são contemporâneas daquele período, mesmo retratando momentos muito anteriores. Nós temos também a arquitetura avançando. Então, veja, procurem imagens de catedrais góticas. A arquitetura gótica ela é uma arquitetura vertical, ela aponta para o céu, ela aponta para Deus. Já a arquitetura dominante no Renascimento ela é horizontal, ela vai estar perto, ela vai estar grudada no chão, ela vai estar ligada ao terreno, ela vai se expandir horizontalmente diante dos seus olhos com abóbadas e, claro, tentando imitar a arquitetura clássica. Então, outros exemplos, Trecento e Quattrocento. Alguns quadros são muito conhecidos de vocês, já falei do mecenato. E aí a gente entra no Cinquecento e o Da Vinci, que é considerado o grande, né, a síntese desse intelectual renascentista, desse humanista, que é pintor, que é escultor, que se interessa por medicina, que sonha com máquinas voadoras, enfim. Ele vai produzir tanto no século XV quanto no século XVI. Ele está nos dois momentos. E no mecenato, algo importante a falar. Entre aqueles que mais patrocinam as artes, que mais patrocinam a cultura, que mais patrocinam a ciência, nós temos os homens da igreja. A Igreja Católica, pelo menos durante as primeiras fases do Renascimento, até o século XVI, quando você tem a Reforma Protestante, isso gera uma tensão, ela não persegue os artistas, ela não persegue os cientistas, porque também os bispos, os cardeais, os próprios papas, eles querem, né, mostrar o seu poder, mostrar o seu interesse, a sua cultura, patrocinando o desenvolvimento da ciência e das artes. Está aí a Capela Sistina, que é uma das grandes obras do Renascimento. Vejam a questão do nu, né, do erotismo, da nudez, de algo que está muito mais ligado à antiguidade clássica do que à arte que era considerada medieval. Uma outra questão ligada ao Renascimento é o humanismo. O humanismo é essa valorização
das línguas clássicas, no caso latim e o grego, mas não só, porque como a religião é fundamental, você tem que também se preocupar em produzir versões melhores da Bíblia, então você vai ter um interesse também pelo hebraico, pelo aramaico. Nós temos um novo impulso à criação de universidades. As universidades são uma criação medieval, mas há as universidades que nascem dentro do humanismo, que já são universidades do Renascimento. Então, por exemplo, a universidade de onde vai sair o Lutero, a de Wittenberg, é uma universidade que nasce dentro do humanismo. Nós vamos ter, além dessa valorização das línguas clássicas, mas não aquelas que eram faladas correntemente durante o período medieval e que o latim era uma língua viva que inventava palavras e estruturas o tempo inteiro, é a valorização da língua dos romanos, que talvez nem os próprios romanos falassem. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de afirmação dos estados nacionais, então você tem a valorização da língua da pátria. Mesmo que você não tenha ainda um Estado-nação, a Itália não vai se unificar, ou a Alemanha não vai se unificar até o século XIX, mas a valorização da língua, que é uma das formas de marcar essa identidade. Entre os humanistas de maior destaque, a gente tem o Erasmo de Roterdã, que vai estar pedindo que a Bíblia seja traduzida para a língua do povo, a língua do país, e vai estar defendendo uma reforma da Igreja Católica antes mesmo do Lutero. Então, grandes humanistas, Maquiavel, o Erasmo de Roterdã, vejam a importância do retrato, o retrato para marcar a identidade de um homem que é singular, que é importante. Algo muito, muito fundamental desse momento, tanto para a difusão das ideias humanistas quanto para a difusão da reforma, das reformas religiosas, a invenção da imprensa. Antes da invenção da imprensa, os livros eles eram feitos à mão. Agora você cria um maquinário que possibilita a produção em massa de material impresso. E muitos desses materiais impressos, isso é importante, eram muito simples. Eram prensas que você botava ali, montava no fundo de quintal da sua casa e conseguia começar a fazer panfletos. Agora, de novo, pensando a importância da religião, que ela não está sendo destronada nesse momento, o que nós temos? Qual foi o primeiro livro que Gutenberg vai imprimir? Vai ser a Bíblia Sagrada. Então, é central e é importante. Aqui, no caso dos slides, nós temos uma foto da Poliglota Complutense, que é um dos maiores produtos do humanismo espanhol, uma Bíblia, e que vai ter lá em latim, grego, hebraico, várias colunas, tentando montar ali o que seria a Bíblia ideal, a mais perfeita possível. Aqui fotos de indivíduos que se destacaram dentro do humanismo e do renascimento da literatura nos seus respectivos países, o Camões, em Portugal, Shakespeare, na Inglaterra, Cervantes, na Espanha. O Renascimento ele se difunde pela Europa, principalmente a partir do final do século XV, e nós vamos ter grandes pintores, principalmente no norte da Europa, onde hoje é Bélgica e Holanda, que não existiam nesse momento. E o Holbein é um dos grandes retratistas e vai pintar principalmente os mais lembrados retratos dos reis da Inglaterra, de membros da nobreza inglesa, enfim. Aqui, marcando de novo o renascimento das artes, mas também das ciências, embora não tenham morrido na Idade Média, enfim, mas é uma nova abordagem. Então, nós temos a arte ajudando no avanço da anatomia, a ciência, a medicina e a pintura e a escultura aí amarradinhas, caminhando juntas. Dentro do Renascimento nas ciências, nós podemos destacar o Leonardo da Vinci, que é o artista completo, vamos pensar assim, o Copérnico, que vai escrever a questão, vai escrever a teoria heliocêntrica, o Galileu Galilei, que vai fazer uma série de descobertas e de experiências, mas ele já é um homem do final do século
do século XVI, do momento em que a gente tem as reformas religiosas envenenando as discussões científicas. Nós temos o Vesalius na anatomia, o Paré, que vai revolucionar a cirurgia, muitas guerras também ajudam o desenvolvimento da medicina, e o Miguel de Servet, que é uma figura complicada porque ele é teólogo e ele era médico, e quando ele escreve o seu principal tratado médico sobre a pequena circulação sanguínea, ele mistura com questões de ordem religiosa. Lembrem que não existe o especialista, e ele negou a existência da Trindade. Ele termina sendo morto durante as reformas religiosas. Veja, ele não é morto porque ele é um cientista, ele não é morto porque ele descreveu a circulação pulmonar, ele é morto porque ele negou a Trindade. A gente não pode cair em determinadas armadilhas que o senso comum fica reproduzindo sobre o Renascimento. Então, o Renascimento cultural, ele abre caminho para a chamada Revolução Científica do século XVII. Então, você já tinha uma série de discussões feitas pelo Galileu, pelo Copérnico e outros, que vão possibilitar, no século XVII, principalmente na Inglaterra, num clima acolhedor para ideias novas, quando você tem um período chamado restauração, vocês vão estudar isso no segundo ano, nós vamos ter, por exemplo, a possibilidade de uma série de discussões, de experiências científicas. Daí nós temos o Hooke, que vai inventar o microscópio, vai descrever a célula, Isaac Newton, que vai ser o responsável por descrever as leis, né, as primeiras leis da física, a observação da questão da gravidade. Nós temos um grande impulso no pensamento filosófico dentro do continente da França. Então, a Revolução Científica ela está ligada ao Renascimento e a gente vai aprofundar mais isso este ano. Mas lembrem, caso apareça uma questão na prova, que as coisas estão interligadas. E agora a gente passa para o segundo momento dessa aula, que é uma aula gigantesca e espremida, que vão ser as reformas religiosas. Então, a reforma protestante e a reforma católica ou contra-reforma, como alguns preferem. Eu, particularmente, prefiro chamar de reformas religiosas e chamar a reforma católica de reforma também, porque a Igreja Católica vai pensar os seus fundamentos. Então, vamos lá. Antes mesmo do Lutero, nós vamos ter toda uma situação que está ligada à prisão quando o rei da França leva o papado de Roma para o sul da França, a cidade de Avignon. Isso gera uma tensão muito grande. Isso começa a despertar em várias regiões da Europa críticos a forma como a igreja estava estruturada, desde pedindo para a igreja voltar a sua sede para Roma, até pedindo que o imperador interviesse para colocar ordem na igreja. E aí nós temos pensadores religiosos, Wycliffe, Hus, que vão estar criticando uma série de problemas que eles veem na igreja, como a corrupção do clero, como a má formação desses padres, como a questão da intervenção política em questões de ordem religiosa. Mas muito bem. Wycliffe e Hus são precursores da reforma protestante. Nós temos na Espanha a Isabel de Castela, a rainha, né, dos reis católicos, e o cardeal Cisneros como precursores dessa reforma católica, antes mesmo de Lutero. E nós temos as críticas dos humanistas, como Erasmo de Roterdã, que já vão estar sinalizando necessidade dessa igreja se repensar. Motivações para a reforma. Até já falei algumas. Corrupção e despreparo do clero, ou seja, dos religiosos. Papas que se comportam como príncipes seculares e não como líderes da igreja. Muitos desses papas do Renascimento, eles vinham dessas famílias burguesas italianas e eles estavam preocupados, mesmo como papas, em mostrar a grandeza das suas casas, das suas famílias. Eles pegavam em armas, eles lideravam exércitos como Júlio II, que é um papa que o Erasmo de Roterdã vai colocar no inferno em uma das suas obras, que é o Elogio à Loucura.
Nós temos a questão dos sentimentos nacionais, que podem ou não estar ligados à ideia de um Estado. Então, a ideia de que a intervenção do Papa dentro dos assuntos daquele país, daquele Estado, daquele reino, não são bem-vindas como antes. E que, de repente, ter a sua própria igreja é melhor do que pertencer a esta igreja que tem pretensões universais. Olha só que essa questão do Estado nacional, ela também está caminhando junto com a questão do individualismo. Antes nós tínhamos a cristandade, uma grande unidade de fé que encobria toda a Europa. Agora você vai estar fragmentando essa unidade. A crítica dos humanistas e uma maior difusão, tanto da Bíblia quanto dos textos teológicos, que graças à invenção da imprensa. Então, muitos que não tinham acesso à Bíblia, que não tinham acesso a textos, muitas vezes discutindo questões religiosas, agora têm. Esses textos estão se difundindo, panfletos de crítica estão se difundindo. Então, tudo isso cria um ambiente de discussão que vai se tornando cada vez mais qualificado e também mais violento. Duas questões concretas que foram criticadas durante a reforma e pelos humanistas antes. Uma é a simonia, que é a venda de objetos considerados sagrados ou a venda de cargos religiosos. Coisa muito comum. Então, um grande senhor comprava para o seu filho, então um duque, queria que seu filho fosse bispo, e ele comprava a cadeira de bispo, muitas vezes para um menino que tinha 10, 11, 12 anos. Nós temos a venda das relíquias. Então, essa venda de relíquias ela era muito comum durante toda a Idade Média, e nós tínhamos casos bizarros em que, por exemplo, várias igrejas na Europa, ou até em coleções particulares, você tinha o mesmo osso de um determinado santo, o mesmo dente, lá um prego da cruz de Cristo, ou um cravo da coroa de espinhos de Cristo, e aí alguém vai perguntar: poxa, mas se tinha várias igrejas, as pessoas acreditavam? No geral, acreditavam sim, e aqueles que eram os picaretas, às vezes que vendiam, falavam assim: o que importa é o que representa essa relíquia, e não necessariamente se é verdadeiro ou não, são os sentimentos que ela inspira. E isso vai se tornar algo abominável durante o período do humanismo, isso não é mais aceitável. Nós temos também o nicolaísmo, que vai estar ligado ao comportamento sexual do clero. Então, lá no século XII, os padres eles foram proibidos de casar. Isso nunca foi consenso na igreja, isso não é dogma, mas foi algo que foi imposto pela hierarquia, é uma decisão disciplinar. Só que muitos religiosos não cumpriam com essa exigência. E isso vai se tornar alvo de críticas, tanto ao comportamento desses sacerdotes, quanto àqueles que defendiam que as coisas mudassem, que os padres pudessem casar. O que vai detonar a reforma religiosa? Né? O que vai detonar o movimento que foi liderado por Lutero, mesmo que ele não quisesse liderar movimento nenhum? Vai ser a decisão por parte do Papa Leão X, que estava querendo construir a Basílica de São Pedro, em Roma, maior basílica do mundo, de cobrar indulgências. A indulgência não é a venda do perdão. A indulgência é a venda do documento onde está escrito que você ou algum antepassado seu está perdoado dos seus pecados, pregressos ou futuros ou o que seja. No entanto, para aqueles que vendiam as indulgências e tentavam convencer a população comum, para a maioria do povão mesmo que via as pregações, o que eles estavam comprando era o perdão. Então, vários teólogos vão criticar a venda das indulgências. O Erasmo, por exemplo, está ouvindo meu gatinho? Ele está aqui, pertinho de mim. Já passou em cima do computador, inclusive. Muito bem. E Lutero, que era um professor na Universidade de Wittenberg, uma universidade fundada dentro do humanismo, falei para vocês há pouco, ele vai
se revoltar contra a cobrança das indulgências e ele vai escrever as chamadas 95 teses, que ele pregou ou não há consenso sobre isso, na porta da catedral da Igreja do Castelo de Wittenberg. Essas 95 teses, elas vão clamar pela reforma da igreja. Veja, reformar não é colocar abaixo, reformar é consertar aquilo que tem problemas, tipo, a pintura está descascando, vamos raspar essa pintura aqui e pintar de novo, e massar, e cuidar dos... Só que a Igreja Católica tinha saído de uma situação traumática, que era o papado de Avignon. Essa igreja já tinha meio que... tinha acabado de se arrumar, de voltar para Roma, de tentar... E ninguém na alta cúpula da igreja estava realmente interessado em falar em reforma naquele momento. Então, o Lutero ele escreveu as 95 teses em latim. Então, logo, não era para todo mundo ler, era para aqueles que sabiam ler latim. Ele pretendia criar um ambiente de discussão, mas esse ambiente não existia. Ele acabou sendo expulso da igreja. Algumas características da reforma luterana é que ela tem que ser vista dentro do processo de afirmação nacional alemã. Ela vai ser apoiada por parte da nobreza. Alguns acreditam efetivamente nas ideias de Lutero e na necessidade da reforma, mas há também uma pergunta que é fundamental: com quem vão ficar as terras da Igreja Católica se nós rompermos com a Igreja de Roma? O Lutero ele acaba, né, se tornando uma celebridade. Graças à imprensa, aquilo que ele escreve circula por toda a Europa, é traduzido para todas as línguas possíveis. O braço direito dele é o Melanchthon, que era um intelectual também, humanista, e ele vai escrever a chamada Confissão de Augsburgo, que vai ser apresentada ao imperador Carlos V, tentando fazer com que o imperador aprovasse aquilo que seria o núcleo básico das ideias luteranas. Para evitar o confronto, esse confronto que o imperador não queria, o imperador Carlos V ele vai tentar, inclusive, negociar com Roma alguns pontos que podiam ser negociados, como o casamento dos padres, mas Roma não vai querer negociar essas questões para tentar acalmar os ânimos e unir os seus súditos. Mas, de qualquer maneira, a Confissão de Augsburgo pode aparecer numa prova, então é a primeira declaração de fé luterana, e mais tarde nós vamos ter a Paz de Augsburgo. Por que Augsburgo? Porque era onde se reunia a dieta, onde se reuniam os nobres e o imperador para discutir as questões. E a Paz de Augsburgo ela vem para colocar fim a conflitos, a guerras, né? E lançar as bases de uma definição que é importante. A religião do príncipe é a religião do povo. Então, se o príncipe é católico, o povo é católico. Se o príncipe é protestante, o povo é protestante. Outra coisa que vai ficar definida aí é o seguinte: se, por exemplo, um bispo católico se converte ao luteranismo, as terras revertem para a Igreja Católica. Esse bispo, que normalmente era um nobre, ele não pode dizer que agora as terras são minhas, ok? Isso é importante. Vocês vão ver esse ano, no primeiro ano, a questão da Guerra dos 30 Anos, isso daí vai voltar a dar problema daqui a pouco. Muito bem. Características do luteranismo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Salvação não é pelas obras, isso é fundamental para o Lutero. A Bíblia tem que estar na língua do povo, nesse caso o alemão, e o alemão está sendo construído como língua naquele momento, língua literária. E o Melanchthon é que vai escrever, o braço direito de Lutero, que vai escrever a primeira gramática em língua alemã. A comunhão nas duas espécies. Então, naquele momento, o fiel na Igreja Católica ele só tinha acesso à hóstia. E uma das questões que os protestantes vão defender é que você tem que compartilhar tanto do pão quanto do vinho. E para os luteranos, depois dos rituais, o pão e o vinho, eles continuam pão e vinho, mas eles se transformam também em corpo e sangue de Cristo. Cabia ao príncipe escolher os pastores. Então, não há uma ideia de democracia. O pastor é funcionário do príncipe, então é escolhido por ele. O sacerdócio é universal. Então,
qualquer um pode ler e interpretar a Bíblia. Qualquer um, nesse caso, homens, né, do sexo masculino, pode se tornar um pastor ou se candidatar a tal. O celibato deixa de ser obrigatório. Então, Lutero era um padre augustiniano, ele vai se casar, ele se casa com Catarina Bora, que era uma freira. Tá aí um quadro já tardio da família de Lutero. A veneração aos santos não foi abolida e o batismo infantil também não foi discutido. Bem, não foi fácil no caso da Alemanha, conforme a reforma começa, ideias diferentes de reforma começam a aparecer e nós vamos ter a chamada Guerra dos Camponeses. Esses camponeses armados, eles vão querer uma reforma mais radical do que aquela que Lutero queria fazer. Inclusive, destruindo imagens, né? Iconoclasmo. Vocês vão estudar isso também, Idade Média. Na verdade, estudaram ano passado, na Idade Média. Então, eles vão querer a quebra das imagens. Eu estou falando para vocês que estão no segundo ano fazendo uma revisão do primeiro como se eu estivesse no primeiro ano. Desculpem, mas não dá. Às vezes a minha cabeça enrola. Mas muito bem. Esses camponeses revoltados, eles desejavam uma reforma mais radical, eles desejavam escolher seus pastores, eles desejavam reforma agrária, e Lutero, no primeiro momento, ele tenta acalmar nobres e camponeses, mas depois ele vai ter que fazer uma opção que é uma opção de classe. Então ele opta por apoiar os nobres e autorizar o massacre. Quem tem, né, o inário protestante, está na harpa cristã, no cantor cristão, todos os inários, nós temos Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Foi um hino escrito por Lutero, então Lutero, ele não era nobre, mas ele vai compartilhar dos ideais dessa nobreza. Ele não vai ficar do lado dos camponeses. E exatamente por conta do massacre dos camponeses, a reforma ela retrocede em várias regiões da Alemanha. Então, o sul da Alemanha é majoritariamente católico. Muitos camponeses vão colocar ali vão pesar o seguinte: que vantagem tenho eu em abandonar a Igreja Católica se a minha vida não vai melhorar por conta disso? É melhor permanecer católico com as minhas tradições, com a minha fé. Bem, temos reforma na Alemanha e, ao mesmo tempo, praticamente temos reforma na Suíça. Isso não está na lista do que vai cair na prova, mas eu deixei os slides aqui. O Zwinglio, ele também é um reformador, ele também tem suas ideias. Ele e Lutero não vão se entender por uma série de motivos. O Zwinglio, ele é um humanista, ele não é um sujeito preocupado particularmente com a sua salvação individual, mas a salvação coletiva. Veja aí que o descompasso entre o coletivo e o individual nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E ele e Lutero vão discordar em relação à Eucaristia, a ceia do Senhor. A ideia do Zwinglio é aquela que vai ser prevalente entre os protestantes, entre os calvinistas daqui a pouco, que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Gente, o assunto mais importante desse pessoal no século XVI era a Eucaristia, era a ceia do Senhor. Você morria e matava por causa disso. A questão do batismo infantil não é discutida, você nasce e você é parte daquela igreja, você é batizado. Católicos e protestantes vão batizar crianças. Você não questiona, por exemplo, a perpétua virgindade de Maria. Isso não vai ser discutido no século XVI por ninguém que realmente tenha relevância entre esses reformadores. O que vai gerar briga é a questão da Eucaristia. Então, tenham isso em mente. Um grupo que corre por fora nessa reforma são os anabatistas, que são considerados radicais, porque eles sim vão propor algo que nenhum dos grandes reformadores queria, que era que o batismo infantil não estava de acordo com a Bíblia. E aí eles vão ser perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. E vão ser condenados à morte e vão ser executados. Muito bem. Lutero, Zwinglio
Erasmo, primeira geração da Reforma. Calvino já nasce depois que todos esses homens, e Bucero e outros, já estão escrevendo, já estão trabalhando. Calvino, ele não vai ter que enfrentar tantas lutas quanto Lutero, tantos questionamentos diretos quanto Lutero. Ele vai ler esses reformadores e, em algum momento da vida dele, ele vai chegar às suas ideias próprias. Calvino nasceu em uma família burguesa. A França já estava em processo de reforma, havia várias disputas dentro da França, que é o país de origem dele, e a reforma da França, guardem isso, depende da vontade do rei. Quando o rei é favorável à reforma, a reforma avança. Quando o rei é contrário à reforma, a reforma empaca. Então, por conta disso, Calvino, ele vai ter que abandonar o seu país, ele vai ter que sair da França, onde os protestantes eles eram chamados de huguenots, e ele vai se dirigir para Estrasburgo, que é uma cidade da fronteira entre a França e o Sacro Império Romano Germânico. Era uma cidade que pertencia ao Império, mas que falava francês e que tinha aderido à Reforma. Mas ele passando por Genebra, na Suíça, onde a Reforma já tinha começado, tinha avançado, tinha várias lideranças, ele vai acabar ficando por lá. Então, ele é visto como um grande intelectual, ele já tinha escrito um livro chamado Institutas da Religião Cristã. A primeira edição era um livrinho de bolso, quando ele morre já é uma obra com vários volumes. E ali em Genebra, você vai construir toda uma estrutura onde você vai fazer avançar uma nova versão de protestantismo, que vai se preocupar com a educação, vai fundar uma universidade, que vai tornar Genebra a Jerusalém ou a Roma do protestantismo, e onde esse protestantismo ele vai estar ligado à ética, que é a ética da burguesia. Então, Lutero ele está ali, né? Ele é camponês, ele foi acolhido pela nobreza, ele não é burguês. Calvino ele é burguês, né? E ele vai estar comprometido com ideais que são ideais do seu grupo social. O burguês, ele se constrói pelo trabalho. Então, o trabalho não pode ser visto como algo negativo. Esse trabalho, ele é um trabalho que tem como objetivo mostrar que você é alguém abençoado por Deus, escolhido por Deus, predestinado à salvação. O trabalho não é um dever, não é um castigo, é uma missão. Então, para o calvinista, trabalhar é algo que você tem que fazer a sua vida inteira. E aquilo que você obtém do seu trabalho, o seu lucro, ele é abençoado por Deus. Então, são duas ideias importantes para um grupo, que é um novo grupo social, que é a burguesia, que está se afirmando e que vai ser fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento do capitalismo. Nós vamos ter, por outro lado, uma ênfase também na austeridade, na disciplina. O calvinismo, ele não vai defender, por exemplo, que você pegue o dinheiro que você gastou, você construiu ganhou com o seu trabalho, e que você gaste em festas, em belas roupas, não, porque o bom cristão é aquele que vive com disciplina, com austeridade, que evita a vaidade, que mostra também, né, um comportamento que seria um comportamento esperado e ideal desse cristão. Então, se você não pode gastar o seu dinheiro ganho com riquezas, com carruagens douradas, com palácios, ou tem que fazer isso de forma moderada, né, porque os ricos serão ricos em qualquer lugar, você vai investir esse dinheiro para fazer mais dinheiro. E claro, dentro do calvinismo, vai ser importante que você faça a doação para obras que são obras que também mostrem aí a grandeza de Deus. Não construir igrejas luxuosas, mas, por exemplo, construir escolas, universidades. Então, o calvinismo tem essa preocupação com a educação. Então, os calvinistas eles vão acabar, né, se tornando principalmente burgueses. Você tinha nobres calvinistas, mas a maioria dos calvinistas são membros da burguesia, e
o calvinismo ele também vai estar ligado a essa luta de construção de estados nacionais, principalmente o caso da Escócia, que a gente não vai detalhar aqui, mas está nos slides se vocês quiserem ler. Então, os calvinistas eles têm vários nomes a depender de onde eles estão. Eles são chamados de calvinistas, eles são chamados de puritanos, eles são chamados de puritanos na Inglaterra, presbiterianos na Escócia, reformados no norte da Europa. Os calvinistas eles não estão dentro daquele arranjo da Paz de Augsburgo. Então, quando o calvinismo entra no Império, lá no Sacro Império, isso vai gerar uma questão de ansiedade bem grande. Falando rapidamente na França, a questão da reforma na França, como eu falei, depende do rei. Os reis da França, eles oscilam entre a nobreza católica e a nobreza protestante. Esses reis, eles estão em afirmação nesse momento contra a nobreza. A construção do absolutismo na França está ligada a essa luta religiosa. E aí vocês devem ter lembrado do ano passado, do chamado massacre de São Bartolomeu, que que vai acontecer na França, em que é um dos acontecimentos mais terríveis aí dentro de um processo longuíssimo de várias guerras religiosas. Então, tanto os nobres protestantes quanto os nobres católicos estão armados, têm castelos, têm exércitos, e o rei, ao se posicionar ora de um lado, ora do outro, está tentando também enfraquecer um lado e outro e se afirmar, que é o que vai acontecer. Né? E, no fim das contas, esse processo de reforma na França tem uma ligação com o Brasil, porque os franceses vão tentar ocupar o Rio de Janeiro, que não é Rio de Janeiro ainda, construindo uma colônia para abrigar esses protestantes huguenotes perseguidos na França. No fim das contas, depois da noite de São Bartolomeu, os protestantes e os católicos eles vão ter que chegar a um acordo, que é um acordo em que o catolicismo se afirma como a religião do Estado, mas os protestantes, através do Edito de Nantes, vão ter o direito a exercer a sua fé. Só que tudo isso depois vai ser anulado por um outro edito posterior, que é o Edito de Fontainebleau. Não temos tempo aqui para detalhar isso, mas a questão religiosa na França ela vai ser muito doída. No caso da Inglaterra, e aí muita gente lembra, porque muita gente gosta de assistir seriados sobre a Inglaterra, Henrique VIII, se na Europa continental a reforma começa por motivos teológicos, divergências realmente em relação à fé, no caso da Inglaterra, a reforma está ligada aos interesses pessoais do rei. Henrique VIII era catolicíssimo, anti-luterano, perseguia os protestantes, mas ele queria casar de novo, porque ele queria um filho homem e porque ele queria uma mulher que era Ana Bolena, que não era sua esposa. Como o Papa não cede, e vai ser um processo longo, ele vai romper com a Igreja Católica. Então, a ruptura se dá de cima para baixo, sem levar em consideração os interesses do povo da Inglaterra. Alguns eram protestantes, mas o próprio rei, ele na verdade quer atingir seus objetivos, quer casar com quem ele deseja e tentar ter o seu filho homem. E a partir do momento que ele se torna o chefe da igreja, pelo ato de supremacia, Henrique VIII se casou 6 vezes, né? Só procurar, vocês encontram essa historinha, essa novela em tudo quanto é lugar. Então, Henrique VIII ele se torna protetor e único chefe da igreja, pelo ato de supremacia. Quem não aceita, por exemplo, da nobreza ou do clero que não aceita, não reconhece o ato de supremacia, termina perdendo suas terras, seus títulos e às vezes a sua vida. Ao longo do governo de Henrique VIII, são feitas poucas alterações, então a liturgia permanece basicamente católica dentro da igreja anglicana, mas Henrique VIII ele vai promover o desmonte, por exemplo, dos mosteiros e da estrutura da própria igreja católica. E, ao morrer, nós vamos ter aí 3 filhos dele sucedendo ao longo das próximas décadas. O seu filho homem, Eduardo VI, vai puxar essa igreja da Inglaterra para uma influência calvinista. Então ele nasce sob o signo
do protestantismo e ele era, né, admirador das ideias de Calvino, trocava cartas com Calvino, era um menino, vai morrer com 16 anos. E é durante o governo dele que vai ser criado o livro de oração comum, que é onde está a liturgia da igreja anglicana, e ele vai baixar o ato de uniformidade, para que a igreja ande toda junta. Ele morre sem herdeiros, e a sua irmã mais velha, filha da primeira esposa do Henrique VIII, então ela assume Mary I, e ela vai levar a Inglaterra de volta ao catolicismo. Isso vai gerar grande reação por parte do povo da Inglaterra e também da nobreza, não necessariamente por uma aversão ao catolicismo, mas por uma aversão à forma violenta como a coisa vai ser feita com a imposição da Inquisição e também com a influência dos espanhóis, porque ela era casada com o rei da Espanha, que era o Filipe II. E por fim, depois da morte da Mary, vai assumir a Elizabeth, que é a última das filhas do Henrique VIII, e ela vai buscar uma posição de conciliação com os católicos e os demais protestantes. Então, se você não quisesse matar a rainha, se você não fosse um católico radical que queria colocar no trono a rainha da Escócia, ou um puritano radical que visse a Elizabeth como uma traidora porque ela não era protestante suficiente, você poderia sobreviver. E aí a igreja anglicana, ela perde um pouco dessa influência calvinista e ela ganha os contornos que ela tem mais ou menos até os nossos dias. Bem, vamos lá para uma questão importante. A Igreja Católica, ela vai ter que reagir. Essa reação, ela vem de várias formas, mas a reação organizada é o chamado Concílio de Trento. Ele é longo, ele vai estar sendo marcado por guerras que fazem com que ele tenha que ser suspenso. Na primeira fase do concílio, nós temos a participação dos protestantes, dos luteranos principalmente. Carlos V, que é o imperador, está tentando apaziguar os ânimos, ele está tentando, inclusive, negociar algumas questões que pudessem fazer com que luteranos e católicos pudessem se unir. Nada disso vai funcionar. Ligado a esse processo de reforma católica, nós vamos ter o surgimento, junto com o concílio, antes, na verdade, de novas ordens religiosas. Eu estou chamando de ordens, mas não eram ordens, né? Não se podia mais criar ordens desde o século XIII. Mas vamos lá. Duas delas são a dos jesuítas e a dos capuchinhos. Os jesuítas, eles são importantíssimos para a história do Brasil, e essas duas ordens elas vão trabalhar com a questão da catequese, da educação. Os jesuítas serão missionários, principalmente fora da Europa, no momento das grandes navegações. Os capuchinhos, que são franciscanos, vão se preocupar em trabalhar com os pobres dentro da Europa, enquanto os jesuítas trabalhavam com as elites. Mas são as duas ordens mais importantes aí nessa tentativa de barrar o avanço do protestantismo dentro da Europa. Voltemos ao Concílio de Trento. As decisões finais do concílio, elas não satisfizeram nem a ala da Igreja Católica, que queria reforma da própria Igreja, nem os protestantes. Então, listando aí as decisões principais: salvação pela fé e pelas obras. Então, contraria Lutero, contraria Calvino. A tradição vai ter o mesmo peso da Bíblia. Para os protestantes, a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia e a missa deveriam permanecer em latim. Muita gente queria que tudo fosse feito na língua nacional, então isso vai ser frustrante. Vai ser criado o índex, que é a lista dos livros proibidos, então aqueles livros que não deveriam ser lidos por nenhum católico. Nós vamos ter a manutenção do celibato dos padres. Então, os padres continuam até os nossos dias sem poder se casar. Não é uma opção, é uma imposição. Não é um dogma, é uma questão disciplinar. Um papa que queira abolir isso, ele pode. Não há nenhum impedimento para isso. Somente os sacerdotes poderiam interpretar a Bíblia, então não há o sacerdócio universal. Rezar missa e ministrar sacramentos. Então, as demandas protestantes também não são aceitas aí. Fica proibida a comunhão nas duas espécies. Então, os fiéis eles só têm acesso à hóstia. Vão ser criados seminários, porque você vai ter uma grande preocupação a partir daí com a formação dos sacerdotes.
Os bispos deveriam morar nas dioceses e os padres nas paróquias. Então, muitas vezes você era padre de um determinado lugar e você pagava um padre que não tinha paróquia para estar lá por você, ou você morava num outro lugar, você só queria receber as rendas, ou você era um bispo e na verdade você vivia como um príncipe qualquer sem se preocupar. Então isso vai ter que ser regrado. Nós vamos ter a Inquisição agindo novamente e a proibição da venda das indulgências. Então veja que as indulgências elas detonam a crise e elas vão efetivamente ser proibidas. É o único ganho, né, concreto aí em relação àquilo que eram demandas dos reformadores. Último slide é um quadro comparativo, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Então, obrigada por assistir essa aula. Foi muita coisa. Qualquer coisa, vocês usem o fórum do AVA para tirar as dúvidas. E, por enquanto, é isso. Tchau para vocês.